Radiografia de tórax é um método antigo, tem mais de 100 anos que foi inventado e continua atual. Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, a radiografia de tórax ainda tem o seu lugar na medicina e principalmente a radiologia de tórax. A gente costuma dizer que a radiografia de tórax faz parte até da clínica do aparelho respiratório. A gente, um pneumologista clínico não vive sem a radiografia do tórax. É muito importante, um método simples, barato e que auxilia muito no diagnóstico. Com essa idade de pouco recurso, você pode ter um aparelho para fazer uma radiografia de tórax e você ter acesso a ela e te ajudar em muito na clínica médica, tá? Então, nós vamos começar a comentar sobre esse exame importante que a gente ainda tem na medicina. Hoje, na primeira aula, nós vamos fazer um apanhado geral sobre como a gente descreve as imagens radiológicas, para depois nós falarmos de imagem por imagem, discutindo cada uma delas, tá? Nós vamos descrever, para a gente descrever uma radiografia de tórax, nós temos dois tipos de imagem. É muito fácil o raio-x de tórax, nós só temos duas colorações de imagem. A imagem branca e a imagem preta, que vão dar as alterações que a gente vai discutir nos próximos meses. Então, essa descrição que a gente vai fazer, nós temos a transparência branca, que é a hipotransparência, e a transparência preta, que é a hipertransparência. Então, toda vez que você estiver diante de uma radiografia de tórax, você sempre vai fazer essa descrição. Se tem uma alteração, ela vai ser ou hipotransparente ou hipertransparente. Você não tem nenhuma outra alteração a não ser essas duas imagens. Nós vamos descrever as imagens de hipotransparência aí a seguir, falando um pouquinho de cada uma delas e a principal etiologia clínica, e as imagens de hipertransparência. Então, a primeira coisa que você vai ver em uma radiografia de tórax, você pega a radiografia de tórax, você vai ver, essa radiografia está alterada. Ela tem uma hipotransparência ou uma hipertransparência? É a primeira coisa que você vai olhar. Se olhando essa radiografia de tórax e descrevendo que ela tem uma hipotransparência, você passa para o segundo item da descrição, que é a tonalidade. A tonalidade, o tom da alteração da hipotransparência, essa tonalidade vai ser descrita apenas para as imagens de hipotransparência. Vai ser a tonalidade só para as imagens claras, as imagens brancas. Então, a gente compara a imagem que está dentro do parênquima pulmonar com as estruturas próximas ao tórax, porque nós sabemos que a gente não está fazendo uma radiografia de pulmão, nós estamos fazendo uma radiografia de tórax. Então, quando você faz um raio-x de tórax, uma radiografia de tórax, você tem ali pele, músculo, tecido gorduroso, osso e outros órgãos no tórax, como os vasos, a artéria aorta, o coração. Então, são várias estruturas além do pulmão. Na verdade, quando você pede uma radiografia de tórax em PA ou em outra incidência, que nós vamos falar a seguir, você normalmente está procurando alguma coisa pulmonar, mas você tem que saber que tem outras estruturas do tórax que podem aparecer na radiografia, pode interferir na radiografia, até atrapalhar a nossa descrição. Então, vamos para a tonalidade. Então, como tem outras estruturas no tórax, a gente compara a alteração de hipotransparência com as estruturas do tórax próximas ao pulmão.
Então, quando você tem uma hipotransparência com uma alta densidade, a densidade dessa hipotransparência é como a densidade do coração, ou seja, uma hipotransparência, uma alta densidade, a imagem vai parecer muito branca, então ela vai parecer com o coração. Essa imagem, essa tonalidade, essa densidade, alta densidade, você pode comparar a imagem que está no pulmão com a hipotransparência, com a densidade do coração. A média densidade é a densidade das costelas, dos arcos costais. Então, você pega uma hipotransparência no pulmão, você pode comparar com as costelas. Então, é uma tonalidade ou uma densidade média. Isso tudo vai ajudar na hora de você definir uma imagem. O que essa imagem pode ser associando à clínica. E a terceira densidade é a baixa densidade. É a hipotransparência comparada à densidade das partes moles, da musculatura, da parte externa do pulmão que aparece na radiografia de tórax. Então, a descrição de tonalidade ou densidade, ela aparece apenas para as imagens de hipotransparência, tá? São as imagens claras que aparecem dentro do tórax, na área reservada para o pulmão. O terceiro item da descrição, isso tudo aqui a gente está colocando, porque quando você pegar uma imagem, você vai seguir esses itens da descrição. Vocês vão ver que vão facilitar bastante na hora da gente definir uma imagem radiológica, tá? Então, o terceiro item da descrição são os limites da imagem. Esse limite... O limite da imagem, limites precisos ou limites imprecisos. Isso é importante porque isso vai ser aplicado tanto para a imagem de hipotransparência quanto para a imagem de hipertransparência. O limite preciso da imagem, você vai definir aonde que está localizada essa alteração, no caso das hipotransparências. Você pode falar que está, às vezes, até num determinado lobo do pulmão. E a precisão da imagem também facilita na hora de você fazer um tratamento, fazer uma fisioterapia, no caso de uma imagem de hipotransparência, ou no caso de uma imagem de hipertransparência, você delimitar, por exemplo, um pneumotórax, você saber a extensão desse pneumotórax, você saber a extensão de um derrame pleural. Então, você vai colocar na descrição da imagem se você tem um limite preciso ou impreciso. Aquele limite impreciso é aquela imagem que está disseminada em todo o pulmão, você não consegue precisar o segmento que está sendo afetado. Então, o terceiro item na descrição são os limites da imagem, serve tanto para as imagens de hipotransparência quanto para as imagens de hipertransparência. Quando a gente começar a descrever as imagens, uma por uma, vocês vão ver que a importância de você limitar as imagens radiológicas. O quarto item da descrição seria a estrutura da imagem. Essa estrutura é colocada aqui, ela é muito semelhante à densidade, ela é conforme a densidade. Então, a estrutura homogênea ou a estrutura heterogênea. A estrutura homogênea é aquela imagem muito densa, normalmente com uma alta densidade, muito branquinha, que quase você não enxerga nada preto de permeio a essa imagem. É uma imagem bem homogênea. Normalmente tem determinadas patologias, como uma pneumonia, por exemplo, como um derrame pleural, por exemplo, a imagem é muito clara, muito branca. Então, é uma imagem homogênea. E a imagem heterogênea é aquela imagem de hipotransparência que tem algumas hipertransparência de permeio. É misturada, aquela imagem mais espalhada no tórax. Ela tem imagens de hipo e hipertransparência associadas, misturadas uma à outra. Tá? Então, isso vai muito conforme a densidade. As homogêneas, normalmente, é de alta densidade, média densidade.
A imagem heterogênea é aquela mais de baixa densidade. Quinto item na nossa descrição seria a repercussão da imagem radiológica nas estruturas vizinhas. O que é, por exemplo, a imagem que está no pulmão repercutir na estrutura vizinha? O que seria estrutura vizinha? As estruturas vizinhas são vizinhas ao pulmão. Por exemplo, mediastino, onde está localizado o coração. Aí que eu coloquei até como exemplo aqui, o desvio do mediastino, ou para o lado da lesão, ou para o lado oposto ao lado da lesão. Outras estruturas vizinhas, arcos costais, hemicúpula diafragmática, traqueia, cisura do pulmão, o lobo do pulmão é repuxado, é empurrado de acordo com onde está a imagem radiológica. Por exemplo, você tem um derrame pleural. O derrame pleural, dependendo do volume do derrame, a intensidade do derrame, ele pode desviar o mediastino para o lado oposto a essa lesão, empurrar para o outro lado. Por exemplo, você tem um derrame pleural em hemitórax direito. O mediastino pode ser desviado para o hemitórax esquerdo, dependendo da intensidade do derrame. Por exemplo, um pneumotórax também pode desviar o mediastino para o lado oposto aonde está localizado o pneumotórax. Isso vai ajudar muito. Por exemplo, uma imagem de atelectasia pode puxar o mediastino para o lado da lesão. Então, você vai ver que o desvio de estruturas vizinhas é importante demais. Quando você tiver uma imagem, principalmente de hipotransparência, você tiver dúvida entre uma consolidação, entre uma atelectasia ou entre um derrame pleural. O desvio da estrutura vai ser o X da questão, é que vai te definir o que seria essa imagem. Às vezes, um simples desvio do mediastino, uma elevação de uma cúpula diafragmática, um desvio da traqueia ou para o lado oposto ou para o lado da lesão, pode diferenciar uma imagem de hipotransparência ou de hipertransparência. E o último item da descrição seria a localização. Você não fala que a imagem pulmonar está localizada no lobo superior ou no lobo médio. Você não fala assim. Você divide o pulmão em 3 partes: terço superior, médio e inferior. Então, quando você vai descrever uma imagem, você coloca lá uma imagem, por exemplo, de hipotransparência, de alta densidade, limites precisos, estrutura homogênea, sem repercussão na estrutura vizinha, localizada no terço superior do hemitórax direito. Isso é a descrição que você faz de uma imagem radiológica, a descrição correta que você vai colocar no prontuário ou no laudo radiológico, no caso do radiologista. Para a gente que é clínico, você vai colocar no seu prontuário. Então, assim que você descreve. Tem algumas exceções que você consegue localizar qual o lobo pulmonar está atingido. Dependendo, às vezes, da localização, isso nós vamos mostrar aí para frente. Às vezes você consegue mostrar que está no lobo médio, dependendo de estruturas próximas. Você pode falar que está no segmento anterior do hemitórax direito, no posterior. Isso aí são algumas exceções, mas normalmente você vai localizar, você vai descrever a imagem dessa forma: terço superior, médio ou inferior do hemitórax envolvido. A partir de agora, nós vamos começar a descrever as imagens que nós vamos colocar para vocês. Nós temos 11 imagens radiológicas. Nós temos aí 8 imagens de hipotransparência e temos 3 imagens de hipertransparência. Aqui nós vamos comentar sobre cada uma delas e nas aulas subsequentes nós vamos mostrar uma imagem de cada vez e falando tudo sobre a imagem, colocando essa imagem junto com a clínica do paciente. Então, a primeira imagem que a gente fala de hipotransparência é a imagem de consolidação. A imagem de consolidação é uma das imagens que mais aparecem em raio-x. Aquela imagem branca. Todo mundo vê a imagem branca e fala, pneumonia. Não. Nem toda consolidação é uma pneumonia.
E nem toda pneumonia se apresenta apenas como consolidação. A consolidação é a imagem mais comum, assim como as imagens de hipertransparência, tipo enfisema, que nós vamos falar posteriormente, são as imagens que a gente vê mais frequentemente no raio-x. Aquela radiografia que você pega e olha, está lá uma coisa branca no raio-x. Tá? Então, é a consolidação, é a imagem mais frequente. Essa imagem de consolidação, normalmente, ela pode ser homogênea, pode ser heterogênea, ela pode ter alta, média ou baixa densidade. Agora, ela diferencia de outras imagens, como derrame, como a telectasia, como a tumoral, porque ela não tem repercussão em estruturas vizinhas, tá? E ela pode ocorrer, ficar localizada em qualquer parte do pulmão. Não existe uma parte específica que você tem mais consolidação ou mais uma outra imagem. Pode estar localizada em qualquer parte de ambos emitórios. A principal causa da consolidação, normalmente, são mesmo os processos pneumônicos. São os quadros infecciosos bacterianos, as pneumonias bacterianas, tuberculose, são as principais causas da imagem de consolidação. Mas, como eu falei, nem toda consolidação é pneumonia. Às vezes as pessoas veem a hipotransparência lá, pneumonia, não. Consolidação também pode denotar outras patologias, como, por exemplo, alterações cardíacas. Uma congestão pulmonar, por exemplo, ela pode dar uma hipotransparência tipo consolidação e não ser um processo infeccioso, um processo pneumônico. Mas a imagem de consolidação é a principal imagem que nós vamos ver nas radiografias que a gente analisa no dia a dia. A consolidação, ela pode apresentar-se totalmente homogênea, como pode apresentar-se heterogênea. Quando ela se apresenta heterogênea, ela apresenta algumas partes hipertransparentes, entremeando a consolidação, e que a gente chama de broncograma aéreo. Vocês vão ver aí na literatura falando, broncograma aéreo, isso aí normalmente é um processo de pneumônico. Não, isso aí normalmente é um processo de consolidação. Ela pode estar toda branquinha, toda homogênea, como ela pode ser heterogênea, com partes pretas de permeio, que a gente chama de broncograma aéreo. O que é broncograma aéreo? O nome já indica. Brônquio. Aéreo, ar. Por quê? Tudo que tem ar fica preto no raio-x. E tudo que não tem o ar, tenha líquido, tenha secreção, tenha pus, fica branco. Então, broncograma aéreo. Essa tem uma imagem de consolidação, um líquido, um pus, uma secreção dentro dos alvéolos, e tem um brônquio que não foi afetado. Esse brônquio fica livre dessa secreção, então ele fica cheio de ar. Então, como ele está cheio de ar, ele fica preto. Então, broncograma aéreo, um brônquio que não foi afetado naquele momento pelo processo infeccioso. Então, é um dado importante que você vê nas consolidações, quando essa imagem é mais heterogênea. Vocês vão ver isso na literatura, falando em broncograma aéreo. O broncograma aéreo ajuda a definir, fazer um diagnóstico diferencial do derrame pleural, por exemplo, que não apresenta essa imagem de hipertransparência misturada na consolidação. Então, consolidação denota principalmente os processos infecciosos pulmonares, como a pneumonia, e alguns casos de congestão pulmonar, em casos de insuficiência cardíaca ou outras patologias cardiológicas. A segunda imagem de hipotransparência é o derrame pleural. O derrame pleural, como o nome já indica, seria líquido derramado no espaço pleural, entre as pleuras parietal e visceral. O derrame pleural, ele sempre vai se apresentar com uma imagem de hipotransparência homogênea e de alta densidade. Ele nunca vai ter outra densidade, ele sempre vai ser homogêneo. O derrame pleural sempre vai ter um limite preciso. Isso é importante também na hora de você definir o derrame pleural.
E o derrame pleural, dependendo da intensidade do derrame, da quantidade de líquido derramada sobre o espaço pleural, ele pode desviar estruturas vizinhas para o lado oposto ao lado da lesão. Então, quando você tem um derrame pleural, a estrutura vizinha próxima, mediastino, traqueia ou outra estrutura, sempre vai estar desviada para o lado oposto ao lado da lesão. Tá? Então, essa é a característica principal do derrame pleural, a imagem de hipotransparência tipo do derrame pleural. As estruturas vizinhas vão estar sempre desviadas para o lado oposto. Ele sempre vai ter limite preciso, sempre vai ser homogêneo, tá? E pode ser localizado, normalmente, ele começa pela própria lei da gravidade, ele começa sempre nas bases pulmonares e vai aumentando de acordo com a intensidade desse derrame. Então, ele pode estar no terço inferior, no terço médio, ou pegando todo um hemitórax, mas ele sempre vai começar, lógico, nos terços inferiores de um hemitórax ou de ambos hemitórax, dependendo da localização. O derrame pleural não é um diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico radiológico e ele é uma situação clínica. Tá? Aqui o derrame pleural empresta o nome para a imagem radiológica, mas ele não é uma doença. O derrame pleural é uma situação clínica que você está diante dela. O derrame pleural, você vai ter que sempre investigar o derrame. Esse derrame pleural, quais são as causas principais? São os processos infecciosos pulmonares, as pneumonias, tuberculoses, as doenças cardíacas, as insuficiências cardíacas descompensadas podem levar ao derrame pleural, neoplasias pulmonares ou neoplasias à distância, que levam a metástases pulmonares, doenças hepáticas, como hepatite, algum tipo de doença pulmonar, doenças hepáticas em geral mais graves podem levar também ao derrame pleural, tá? E doenças à distância pode levar ao derrame pleural. Claro que a principal causa de derrame pleural são as doenças pulmonares. E sempre diante de um derrame pleural, você tem que investigar essa causa. Se você tiver uma clínica que possa te levar à etiologia do derrame, pronto, está resolvido o problema, é só tratar a clínica. Se você não tiver uma clínica que leve a você diagnosticar a causa do derrame, você tem que entrar na cavidade pleural, fazer uma punção na cavidade pleural para poder chegar à conclusão do que seja essa doença. Tá? Aqui eu coloquei também a sequela pleural, vou pular a telectasia, depois eu falo. Tinha que estar na letra C aqui, a sequela pleural. A sequela pleural, como o nome já indica, seria um derrame pleural que foi curado, né? Mas é colocado aqui como uma imagem também radiológica, porque dá muitas, às vezes, dúvidas se você tem um derrame ou se você tem uma sequela. E, às vezes, você vê até iatrogenia aí de pacientes que tiveram uma punção torácica sobre uma sequela pleural. Qual que é a diferença principal da sequela pleural para o derrame pleural? Como eu falei, o derrame pleural é sempre homogêneo. A sequela pleural ela pode estar homogênea, mas pode ser uma imagem também heterogênea. Ela pode ter uma densidade média ou uma densidade baixa, assim como também uma densidade alta. Ela pode qualquer densidade. O derrame pleural é só densidade alta. E a questão da sequela pleural, ela tem um limite preciso também, mas uma diferença importante do derrame é que ela não vai estar desviando a estrutura vizinha para o lado oposto da lesão. Talvez é só uma opacificação da pleura. O derrame foi absorvido, foi drenado e a pleura ficou pacificada. Ficou aquela pleura tipo um vidro fosco. Então é só a pleura que está opacificada, então que não vai desviar a estrutura para o lado oposto ao lado da lesão. Isso é a principal diferenciação da sequela para o derrame. Tá?
E há alguns casos, dependendo da causa da sequela pleural, por exemplo, um empiema pleural, por exemplo, pode desviar a estrutura vizinha, talvez para o lado da lesão, repuxar para o lado da lesão, quando é uma sequela de uma doença infecciosa pleural. No caso, como eu falei, o derrame pleural para o processo infeccioso, por exemplo, pulmonar, uma pneumonia, pode dar um derrame pleural. Se tratou a pneumonia, o derrame é absorvido. Agora, você pode ter um derrame pleural causado por uma infecção da própria pleura, Então, é o chamado, é o que a gente chama de empiema pleural. Então, é uma infecção na própria pleura que deixa uma sequela bem mais importante. Então, pode deixar essa sequela pleural, e essa sequela pleural, ela vai ter essa característica, ela não vai desviar as estruturas vizinhas para o lado oposto, pode desviar para o mesmo lado ou não ter desvio nenhum das estruturas vizinhas. E ela pode ser homogênea, mas pode ser heterogênea, e pode ter alta, média ou baixa densidade, e sempre com os limites precisos, tá? A quarta imagem de hipotransparência é a imagem de hipotransparência tipo atelectasia. Como o derrame pleural, também a atelectasia não é uma doença. A atelectasia é uma situação clínica causada por uma outra patologia, geralmente pulmonar. Essa alteração também empresta o nome para a imagem radiológica. Então, imagem radiológica de atelectasia. Atelectasia, na clínica, é uma sequela de alguma patologia à distância, tá? Então, como é que se define uma atelectasia? A atelectasia é uma hipotransparência que pode ter alta, média ou baixa densidade, dependendo do estágio de evolução dela, tá? Ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Ela tem um limite, geralmente tem um limite preciso, mas também pode, em alguns casos, ter imprecisão nos limites. O que principal que vai definir a atelectasia das outras hipotransparências, que ela pode ter um diagnóstico diferencial, que é a consolidação do derrame pleural, é o desvio das estruturas vizinhas. Então, no caso da atelectasia, ela sempre vai desviar as estruturas vizinhas para o lado da lesão. Então, ela vai repuxar a estrutura vizinha para próxima a ela. Então, a diferença básica da atelectasia para o derrame pleural é que o derrame empurra a estrutura vizinha para o lado oposto, e a atelectasia traciona a estrutura vizinha para o lado da lesão. Então, ela desvia o mediastino para próxima a ela, ela pode desviar uma traqueia, ela pode desviar uma cisura, ela pode puxar, repuxar a hemicúpula diafragmática do lado que está tendo essa lesão. Então, a atelectasia é essa lesão, essa hipotransparência, que pode ser alta, média ou baixa densidade, ela pode ter estrutura homogênea ou heterogênea. Agora, a principal característica da atelectasia é o desvio da estrutura para o lado da lesão. O que pode causar a atelectasia? Uma das principais causas de atelectasia é a própria pneumonia. Então, você pode falar, isso aqui nós estamos definindo como imagem radiológica, mas você pode ter uma pneumonia, ter uma consolidação, e essa pneumonia, por um motivo qualquer, uma rolha de secreção obstrui o brônquio, um bronco principal, o bronco fonte de um lobo qualquer do pulmão, há uma obstrução daquele brônquio com uma rolha de secreção, catarro muito denso, aquele lobo pode retrair, porque não entra ar, e aquilo é atelectasia, ele como se estivesse murchando. Então, uma consolidação pode levar a uma atelectasia. Então, isso é muito importante você definir, porque muitas vezes você está tratando uma pneumonia e o paciente está fazendo tudo certo e o paciente não está evoluindo da forma que você esperava. Você faz um raio-x, às vezes a primeira radiografia está lá uma consolidação, a segunda radiografia, aquela consolidação muda de aspecto, já às vezes virou uma atelectasia. Aí você vai falar, opa, alguma coisa está obstruindo o brônquio aqui de drenagem, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, o que for necessário,
para desobstruir aquele brônquio e tratar o paciente. Então, a telectasia, ela pode ser decorrente de uma pneumonia, é uma das principais causas. Outra causa de atelectasia, obstruções brônquicas por corpo estranho. Isso ocorre muito em criança. Obstrução por corpo estranho. Criança gosta muito de botar milho, feijão, alguns dentro do nariz e aspirar. Aquilo pode descer e obstruir um brônquio, ou brônquio-fonte de um lobo qualquer do pulmão, ou até um brônquio de um segmento de um pulmonar. Então, aquilo ali obstrui o brônquio, daquele ele para de chegar ar. O que vai acontecer? Parou de chegar ar naquele local, vai haver os alvéolos vão fechar, e aquilo ali vai ficar branco e vai repuxar as estruturas para próximas a essa lesão. Então, a outra causa, obstrução brônquica por corpo estranho. Muito pediatria que a gente vê isso. E a obstrução brônquica também por lesões ou externas ou endobrônquicas, como por lesões tumorais, tá, que podem ser externas, comprimindo o brônquio, ou endobrônquica também, alguma lesão tumoral obstruindo o brônquio, levando também à telectasia. Então, a telectasia pode ser devido a rolha de secreção por obstrução, no caso de uma infecção, pode ser por absorção de um corpo estranho, ou por uma lesão tumoral que obstrui também o brônquio de drenagem de determinado segmento pulmonar. Tá? A pergunta que está lendo aqui, mesmo a telectasia de compressão empurra as estruturas para o lado da lesão? Sim, porque ela vai comprimir o brônquio. Por exemplo, comprimir o brônquio de drenagem. Quando ela comprimir o brônquio de drenagem, aquele segmento pulmonar que não recebeu oxigênio, está comprimido, ele vai murchar. Quando ele murcha, ele retrai. Ele retraindo, ele puxa a estrutura para o lado dele. Tá? Então, comprime, por exemplo, você tem um tumor comprimindo o brônquio-fonte do lobo superior direito. Parou de entrar ar ali dentro, aquele lobo vai murchar. Então, ele vai repuxar aquelas estruturas próximas. Então, mesmo com a compressão, vai ser retraído para o lado da lesão, sim. Tá, né? Então, tá bom. Vamos para a nossa quinta imagem. A quinta imagem que a gente vai falar é a imagem tumoral. Vou colocar para vocês essas três imagens aqui, tumoral, macronodular e micronodular, a gente chama de imagens redondas, tá? São três imagens de hipotransparência que têm um aspecto redondo. Então, nós definimos como tumoral, macronodular e micronodular. A imagem tumoral ou numular, que parece uma moeda, a característica é que ela tem mais que 3 centímetros de diâmetro e tem os limites precisos, tá? Então, a imagem tumoral, limites precisos maior que 3 centímetros de diâmetro. A imagem macronodular é aquela que tem de meio a 3 centímetros de diâmetro e os limites são imprecisos. E a micronodular, até meio centímetro de diâmetro, também com os limites imprecisos. Essa imagem tumoral, isso dá muita... deixa eu responder o Matheus aqui. Mesma dúvida da Helena. A telectasia, ô Matheus, ela empurra, ela pode empurrar o pulmão para o lado da lesão, sim, mas o principal, ela comprime o brônquio de drenagem. E ela comprimindo o brônquio de drenagem, aquele segmento vai encolher, vai murchar. Ele murchando, ele traciona tudo para o lado dele. Você entendeu agora? Você está falando na traqueia, não vai para o lado saudável? Não, tudo vai ser repuxado para o lado da lesão, é como se estivesse tracionando, porque aquele segmento do pulmão, ele não tem ar lá dentro. Se ele for obstruído, ele não tem ar. Ele não tendo ar, ele vai murchar. Então, ele murchando, ele retrai, ele começa a fibrosar. Então, ele traciona tudo para o lado dele. Ah, não, aí você está falando em compressão da traqueia. Não, aí é diferente. Aí, se você tiver uma lesão, por exemplo, um tumor próximo à traqueia, aí ele vai empurrar a traqueia. Não, sem dúvida, ele vai empurrar a traqueia para o lado oposto.
Eu não estou falando, aí ele está empurrando a traqueia, estou falando uma lesão que tiver endobrônquica, aí é que ela vai murchar aquele segmento. Tá, você está falando. Não, aí está comprimindo uma estrutura próxima ao pulmão. Então você tem uma telectasia. Aí a telectasia, o lobo está murcho. A imagem radiológica que vai aparecer repuxada para o mesmo lado. Isso é a imagem radiológica, a imagem de telectasia. Agora, a causa da telectasia, por exemplo, se for um tumor, dependendo da intensidade, além dele atelectasiar o lobo ou o segmento pulmonar, ele pode comprimir estrutura vizinha. Por exemplo, você tem um tumor grande, por exemplo, no lobo superior, segmento anterior, e esse tumor pode empurrar a traqueia para o lado oposto e, ao mesmo tempo, o próprio tumor comprimir o brônquio fonte de drenagem e murchar esse lobo. Então, esse lobo vai ficar contraído, vai repuxar algumas estruturas para o lado dele e, ao mesmo tempo, ele pode empurrar outras estruturas para o outro lado. Mas a imagem radiológica de hipotransparência vai estar sempre repuxando mediastino, ou a cisura, tudo para o lado da lesão. E essa mesma lesão pode estar empurrando outras estruturas para o lado oposto. Isso aí pode acontecer. Dependendo do tamanho do tumor, você imagina um tumor do tamanho de uma laranja, que às vezes a gente vê muito, no lobo superior. É lógico que ele vai comprimir a traqueia. A hora que você vê a traqueia, você vai ver ela empurrada para o lado oposto, até com a luz dela diminuída. Mas o segmento pulmonar próximo vai estar retraído. Então, ele vai puxar algumas estruturas para o lado dele. Entendeu? Quando a gente for mostrar a radiografia de atelectasia, vai dar para entender melhor. Vou mostrar algumas imagens que vão ter isso que a gente está falando aí, vai dar para você entender melhor. Tá bom? Aí a gente fala de compressão, mas essa estrutura que está comprimindo, ela pode causar outros problemas dentro do pulmão. Nós estamos falando apenas daquele lado do pulmão ali, daquele segmento pulmonar que está sendo lesado. Quando a gente mostrar as imagens, vai facilitar, viu, Matheus? Então, vamos voltar aqui nas imagens redondas. Essas três imagens, essa imagem tumoral é uma imagem que dá trabalho para a gente, porque essa imagem tumoral não quer dizer que seja um tumor pulmonar. É apenas um nome tumoral, pelo tamanho da imagem. Mas ela empresta o nome para a imagem radiológica. Mas nos laudos de radiografia, aparece muito lá a imagem tumoral, a imagem nodular, a imagem macronodular. O paciente vai lá, lê o laudo, apavora. Viu imagem nodular, a imagem tumoral, já acha que está com tumor. Não, nem sempre a imagem tumoral vai denotar um tumor, tá? É claro que os tumores pulmonares, tanto o primário de pulmão, quanto os secundários por metástases, podem dar essa imagem tumoral, sim. Mas outras patologias também podem levar a imagem tumoral. Por exemplo, um cisto pulmonar preenchido por secreção, vai aparecer uma imagem branca com mais de 3 centímetros, com essas características que eu falei, e pode ser uma imagem tumoral. Você pode ter uma cavidade, uma imagem cavitária por uma tuberculose ou uma pneumonia que cavita, cheia de secreção, e dá uma imagem tumoral. Um abscesso pulmonar preenchido por secreção também pode dar imagem tumoral. Então, a imagem tumoral pode ser um tumor? Pode. Mas pode ser outras patologias pulmonares, alguma cavidade preenchida por secreção. A imagem macronodular são imagens que podem denotar patologias como infecções fúngicas, tuberculose miliar. São imagens que são disseminadas, são difusas, às vezes em ambos hemitórax. Você não tem um limite muito preciso. Quando a gente mostrar também essas imagens no raio-x, vai facilitar. Aqui é só para dar uma noção da divisão aqui, para facilitar na hora da gente descrever as imagens. A imagem micronodular, menos de meio centímetro de diâmetro, também pode ser uma tuberculose miliar, pode ser doenças profissionais, são aquelas pontilhados pequenos no pulmão, com menos de 3 centímetros, aquelas imagens que às vezes a gente vê no laudo escrito lá, vidro fosco, você já deve ter visto, vidro fosco no laudo radiológico,
são as imagens micronodulares, que normalmente podem estar difusas em ambos hemitórax ou determinado local dos pulmões. Normalmente o micronódulo pode ser uma imagem decorrente de uma pneumoconiose, uma doença profissional, ou mesmo até uma própria tuberculose miliar ou uma pneumonia fúngica. E por último, a imagem linear, a oitava imagem de hipotransparência, imagem linear. Como o nome indica, parece uma linha. Às vezes você pega uma radiografia de tórax, só está um risquinho branco. São imagens difíceis, às vezes, de você definir. Essa imagem linear, elas definem duas coisas, ou congestão pulmonar, ou sequelas, pisamentos, trabéculos, como escrevi aqui, fibrose. Ela pode ser por congestão. Vocês já ouviram falar aquelas linhas B de Kerley, congestão pulmonar nas bases pulmonares, às vezes aparecem os riscos naquela base pulmonar, mas imagens parecendo linha, então chama de imagem linear. Ou alguma sequela de um processo pneumônico, de um processo qualquer pulmonar, fica aquela imagem linear, repuxando às vezes uma hemicúpula diafragmática, repuxando às vezes a pleura, o mediastino, o hilo pulmonar, e aquilo ali, às vezes o paciente não tem sintoma nenhum, às vezes é um achado casual, às vezes é um quadro sequelar, ou um quadro sequelar que pode levar até alguma dor torácica, algum sintoma pulmonar, e às vezes é difícil de diagnosticar, porque elas são imagens pequenas, que às vezes passam batidos no raio-x se a gente não colocar aquele olho clínico, aquele olho radiológico na radiografia. Então é o último quadro, o último caso aí, a última hipotransparência, que é a imagem linear. Quando a gente colocar as imagens radiológicas, vão facilitar aí para vocês. Então essas são as 8 imagens de hipotransparência. Tudo que tiver branco no pulmão, você vai colocar dentro de uma dessas imagens, dessas 8 imagens radiológicas aí. E agora as imagens de hipertransparência, as 3 imagens de hipertransparência. A imagem primeira é a imagem tipo pneumotórax, que é a imagem, a patologia pneumotórax empresta o nome para a imagem, não tem outro tipo de nome para dar como pneumotórax, né? A gente fala que tem ausência de parênquima. O pneumotórax, você sabe muito bem, é uma lesão pleural, onde a entrada de ar entre as pleuras, e aquilo vai separar as pleuras uma da outra. Dependendo da intensidade, vai empurrar o pulmão e, consequentemente, estruturas vizinhas para o lado oposto ao lado da lesão, assim como os derrames pleurais. Qualquer patologia na pleura que não for sequela, vai empurrar as estruturas vizinhas ao pulmão para o lado oposto. Então, você vai ter uma ausência de parênquima, porque naquele local onde está o ar, né, entre as pleuras, não tem parênquima pulmonar, só tem ar, mas não é ar alveolar. E o pulmão, assim como as estruturas próximas, principalmente mediastino, vão estar desviados para o lado oposto ao lado da lesão. E vai ter uma imagem de hipertransparência bem escura, e você vai ter um limite preciso. Nós vamos mostrar os pneumotórax, você sempre vai ter a linha do pneumotórax. Você vai ver o limite entre o pneumotórax e o pulmão que está colabado. Então sempre vai ter um limite preciso, a imagem tipo pneumotórax, que é a primeira hipertransparência. A segunda imagem é a imagem de cavitação, ou a imagem cavitária. Aí fala lá na literatura, perda de parênquima, né? Lógico, perda de parênquima, está ausente o parênquima ali, né? Lógico. É onde que há uma lesão normalmente necrosante do pulmão. Então você tem perda de parênquima naquele local. A imagem de cavitação, a imagem cavitária, aquela imagem redonda, tá? Com limites precisos, ela é hipertransparente no interior dela e em volta tem a margem da cavitação. E essa cavitação, ela pode estar totalmente preta, sem nada no interior, como a cavitação pode ter líquido dentro do interior. E esse líquido pode denotar se essa cavitação é uma sequela, é sequelar, ou ela está em atividade, é um processo infeccioso em atividade. A presença de líquido vai te mostrar que essa cavitação está em atividade, a doença está em atividade. E às vezes a ausência de líquido é porque já foi apenas uma sequela, essa imagem de cavitação ou cavitária.
Aí falou cavidade, todo mundo pensa, tuberculose. Nem toda tuberculose cavita, e nem tudo que cavita é tuberculose. Tá? Você pode ter uma pneumonia que causa uma cavidade, pneumonias por gram-negativos, dependendo da bactéria, ela pode provocar cavitação. Um abscesso pulmonar, por exemplo, também pode cavitar o pulmão, pode fazer uma imagem cavitária. Um cisto pulmonar, que pode ser congênito ou adquirido, também dá uma imagem cavitária. Então, a gente tem aquela tendência, opa, tem uma cavidade de tuberculose, tá, mas tem outras coisas também que podem, outras patologias que podem levar à escavação, à cavitação, à imagem cavitária. E o terceiro tipo é a imagem tipo enfisema. A imagem tipo enfisema também, essa aí é típica, né? A doença empresta o nome para a imagem radiológica. Não tem outra forma de definir uma radiografia de enfisema pulmonar. Fala que é rarefação do parênquima. Sim, alguns alvéolos já estão totalmente destruídos, alguns brônquios, alguns alvéolos ainda estão ativos. Então, o parênquima está rarefeito. Tá? O enfisema pulmonar pode apresentar essa hipertransparência de várias formas, uma hipertransparência muito acentuada, o pulmão muito hipertransparente, vamos colocar no português, claro, muito preto, pode ter uma hipertransparência com menos intensidade, dependendo da época do que você faz o raio-x do paciente, da evolução da doença do paciente. E, normalmente, raio-x, radiografia com hipertransparência tipo enfisema, normalmente só vai denotar enfisema pulmonar, não tem outra coisa, tá? Agora, para você fazer o diagnóstico de enfisema, você não vai fazer o diagnóstico só com raio-x, tá? Isso aqui é nomenclatura radiológica. Para você fazer o diagnóstico de enfisema pulmonar, você tem que ter a clínica, que é soberana, alteração radiológica, alteração espirométrica, tá? Então, a imagem tipo enfisema, ela é uma imagem de hipertransparência. Normalmente, ela pode até alterar estruturas vizinhas, porque quando você fala que tem enfisema, você fala alguns itens. Você fala que o paciente o raio-x tem uma hipertransparência, há um aumento do diâmetro ápico-caudal do tórax, que na clínica vocês vão ver aquele diâmetro antero-posterior do tórax, lá na semiologia, quando vocês veem aquele tórax em tonel, o aumento do diâmetro antero-posterior, na radiografia você vê um aumento do diâmetro ápico-caudal. Você vê um rebaixamento de hemicúpulas, você vê o coração em gota, alargamento dos espaços intercostais, retificação desses espaços intercostais e o ar subcardíaco. Então, o enfisema desvia estruturas vizinhas para o lado oposto dele. E o enfisema, ele vai acontecer, a imagem tipo enfisema, em ambos hemitórax. Não tem jeito de você falar, um enfisema pulmonar no terço superior do hemitórax esquerdo, no terço inferior do hemitórax direito. Não. O enfisema pulmonar, ele vai ser difuso em ambos os hemitórax. Às vezes o paciente pergunta, meu enfisema está só no pulmão? Sim, o enfisema pulmonar, quando ele ocorre, ele está nos ambos hemitórax, ambos pulmões, e a radiografia vai estar alterada em toda a sua extensão, né, em ambos os hemitórax. Tá? Então, a imagem de enfisema, rarefação do parênquima. E você tem esses itens. Se você tiver pelo menos desses itens que eu falei, hipertransparência, aumento do diâmetro ápico-caudal, rebaixamento das hemicúpulas, alargamento dos espaços intercostais, retificação desses espaços, coração em gota, ar subcardíaco. Se você tiver pelo menos 3 desses itens, você já pode falar que você tem uma imagem pulmonar tipo enfisema, tá? Quando a gente for mostrar as imagens, também já vai facilitar mais para vocês. O 9º item que eu coloquei aqui para a gente discutir são as incidências. Porque quando você vai pedir uma radiografia de tórax, às vezes você vê lá, o cara fala assim, como que eu vou pedir o raio-x? Você tem raio-x em PA, raio-x em AP, raio-x em perfil, decúbito lateral, incidência lordótica e a incidência oblíqua. A incidência em PA é a que a gente mais utiliza,
é a incidência póstero-anterior. Por quê? Todo mundo aí já deve ter feito um raio-x. Você encosta o peito aonde que está o filme, mas o raio-x entra pelas suas costas. Então, por isso que chama em PA, póstero-anterior. Tá? Você faz em pé ou sentado, o raio entra por trás. Essa é a principal incidência. Então, quando você pede um raio-x, você não imagina o que o paciente possa ter, você vai pedir só PA. Às vezes você vê pessoas pedindo PA e perfil. Por que PA e perfil? Por que não PA e decúbito? Por que não PA e lordótica? Né? Então, você sempre pede PA. Quando você viu o raio-x em PA, opa, uma outra incidência pode me ajudar. Aí você vai lá e pede um perfil direito, perfil esquerdo, ou pede um decúbito lateral. Isso vai depender do que você achar qual que é a incidência secundária que vai te ajudar. Essa incidência PA é a que a gente pede em primeiro lugar. Então, você sempre vai fazer o pedido, radiografia de tórax em PA, ou teleradiografia de tórax em PA. Tá? Essa é a principal incidência. A incidência AP é aquela ao contrário, o raio vai entrar pela região anterior do tórax e o filme vai estar atrás. É uma incidência que não dá para você ver muito bem a radiografia, atrapalha um pouco, porque a gente usa naqueles pacientes que estão acamados, pacientes mais debilitados, que não conseguem assentar. Então, você tem que fazer com o paciente deitado. Você já deve ter visto algum caso no hospital, coloca o filme por trás, nas costas do paciente, e o raio entra na região anterior, por isso, antero-posterior. Mas como o paciente está deitado, vai atrapalhar muito a sua visão. Por exemplo, o mediastino ali, o coração vai estar alargado, às vezes você não dá para medir a área cardíaca, as cúpulas diafragmáticas podem estar elevadas porque o paciente está deitado. Se for um paciente de sexo feminino, as mamas vão atrapalhar também de visualizar a radiografia. Mas é uma incidência que você usa quando você não tem como fazer a incidência em PA, que é a principal que a gente tem e mais facilita a avaliação da radiografia. A incidência em perfil é uma incidência importante, por exemplo, se na radiografia em PA, você acha que tem uma lesão por trás do mediastino, por exemplo, aí você pede lateral para você tirar o mediastino da frente da lesão e você visualizar alguma imagem que possa estar por trás do mediastino. Então, incidência em perfil, como o nome já indica, você vai fazer com o paciente de lado, também em pé ou assentado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, como você achar melhor no seu caso, que você está precisando de visualizar a imagem radiológica. A incidência em decúbito lateral é com o paciente deitado de lado. Essa incidência é utilizada para uma única patologia. Quando você tem dúvida se você tem derrame pleural, ela só é usada para isso. É o decúbito lateral, ou direito ou esquerdo, com os raios horizontais, ou seja, o paciente está deitado e o raio entra lateralizado, né? Horizontalizado. É chamada incidência de Laurel. Você já deve ter visto aí na literatura falar, incidência de Laurel. Esse Laurel é o radiologista que descreveu, que inventou essa forma de fazer raio-x. E isso aí é uma coisa simples, mas ajuda demais. A gente usa muito a radiografia na incidência decúbito lateral para definir se você tem um derrame pleural, ou você tem uma sequela pleural, ou você tem, às vezes, uma consolidação que está te dando dúvida. Mas, normalmente, a dúvida principal é se você está com uma sequela ou se você está com um derrame em atividade. Ou se é um derrame encistado, aquele derrame que está encistado na cavidade pleural não está espalhado em todo o espaço pleural. Então, é uma incidência que ajuda muito. Você deitou o paciente, faz o raio-x para ele deitado, você vai ver perfeitamente, você faz um diagnóstico tranquilamente com o decúbito lateral. Por isso que eu digo, raio-x de tórax, um exame centenário, barato, fácil acesso e que ajuda muita gente até hoje com toda a nova tecnologia que a gente tem na medicina. Então, a radiografia ainda é um método que ainda vai ajudar a gente ainda por muitos anos. Então, radiografia de decúbito lateral ou direito ou esquerdo, especificamente para casos que
que você tem alguma dúvida sobre derrames pleurais. A incidência lordótica. A incidência lordótica é uma incidência que vai ficar em pé ou sentado, né, como se fosse fazer um PA, e você vira bem o tórax para trás. Essa incidência é para tirar a clavícula, as clavículas, de dentro do campo pleuropulmonar. Você levanta a cabeça, vira a parte superior do tórax para trás, estica o tórax para trás. Você tirar as clavículas de dentro do campo pleuropulmonar, em caso de dúvida de alguma lesão em ápices pulmonares. Isso é muito usado em dúvidas em caso de tuberculose, porque normalmente, em grande parte da tuberculose, as lesões são localizadas no terço superior dos hemitórax. Então, às vezes está por trás da clavícula e você não está vendo a lesão. A lordótica ajuda nesse sentido. Eu vou mostrar imagens radiológicas para vocês também, vocês vão ver uma lordótica, que vai mostrar direitinho, na hora que você faz a incidência, vai aparecer a imagem que estava escondida. Então, a imagem também pode ser utilizada na radiografia de tórax. E a última imagem é a imagem oblíqua. A oblíqua é muito pouco utilizada para diagnóstico de doenças pulmonares, é utilizada mais em cardiologia. Você avaliar lesões, aumento de câmaras cardíacas. Hoje é uma incidência que é pouco usada, que tem outros métodos diagnósticos cardiológicos que tem mais precisão do que a oblíqua. Mas às vezes você está num lugar que você não tem nenhum exame, só tem um aparelho de raio-x, a oblíqua ainda pode te ajudar. Então são essas as incidências que nós utilizamos. Tá? Eu acho que está encerrando por aqui, eu acho que é o último slide. Tá? Então essa primeira aula é isso aí, é para a gente dar uma geral no como nós vamos descrever as imagens radiológicas, a gente vai mostrar nas aulas aí para frente. Alguém tiver algum comentário, alguma pergunta aí, pode falar aí, se eu souber eu respondo.